Salve galera, mais uma vez aí, estamos juntos, professor José Souza, fazendo mais um vídeo de análise de sistemas. E nesse vídeo de hoje nós vamos começar a discutir sobre a visão de desenvolvedor, tá? Nós vamos discutir sobre como olhar o software, mas não como usuário, mas também tem aquele tiquinho, aquela visão de desenvolvedor. E hoje nós vamos falar sobre as etapas de análise e etapa de projeto, tá? Trabalhar no espaço do problema, trabalhar no espaço da solução. Então, nosso vídeo de hoje é sobre esse tema aí. Primeira coisa que eu vou pedir que vocês façam, se quiser usar pausa aí até bom, né? Que vocês façam é o seguinte. Vamos fazer um estudo de caso aqui bem simples, tá? Vocês escolhem aí qualquer site, qualquer loja virtual e pesquisem aí um aparelho celular, um smartphone, tá? Entre 800 e R$ 1.000 e configure a entrega na sua casa. Não precisa comprar, né? Tá? Se quiser comprar, você compra, mas não precisa comprar. Então, escolham aí uma loja virtual, tá? Escolham duas lojas virtuais e façam aí a busca desse mesmo produto, ok? Pode pausar o vídeo aí, eu prometo que eu espero. Fizeram, buscaram, pronto. Depois que vocês fizeram a busca aí, vamos usar os três sistemas, os dois, três sistemas, faça o seguinte. Quero que você pense pontos positivos, tá? Qualidade, coisas que vocês gostaram aí no site, nos sites que vocês usaram, pontos negativos, coisas que vocês poderiam melhorar e proponha modificações, informando, justificando. Aí, vamos fazer esse exercício mental. Que vocês pensem aí, poxa, o que eu gostei nesse serviço, o que eu não gostei nesse serviço e como é que eu melhoraria, tá? Mais uma vez aí, você pode fazer uma pausa para pensar um pouquinho, que eu prometo que eu espero. Vocês utilizaram os serviços como clientes, tá? Como usuários aí do serviço. Então, do ponto de vista do usuário, quais são as características aí que vocês podem listar? As características positivas e negativas. O que é que vocês levantaram aí, tá? Vários pontos aí eles podem ser explorados. Desde a interface amigável, a facilidade de realizar uma busca, uma ferramenta de comparação, de você utilizar, encontrar mais de um aparelho, poder comparar, tá, as características dele, a quantidade de informações sobre o produto, informações sobre formas de pagamento antes de você realizar o pedido, isso é importante, tá, para quem compra aí, adicionais de segurança, qual nível de segurança o serviço aí é oferecido, tá? Então, essas são características que são importantes para o cliente, são importantes para o usuário do serviço, tá? Mas agora vamos olhar um pouquinho para o outro lado. Para a equipe que desenvolve o software, para a equipe de desenvolvimento, quais são os procedimentos aí que a gente precisa pensar, desenvolver para que esse software, que ele agregue essas características positivas? Porque você listou características que são positivas, coisas que vocês gostaram ou coisas boas que vocês gostariam que o produto de software tivesse. Mas o que é que o processo de desenvolvimento, como o processo de desenvolvimento pode colaborar para que essas características sejam agregadas ao produto final, tá? E por fim, se você for pensar em uma ferramenta assim, em um sistema de loja virtual, que é o nosso estudo de caso aqui, você consegue pensar em uma arquitetura. Como assim arquitetura? Uma loja virtual, quais componentes ela deve ter? Tá? Como esses componentes interagem. Esse é o conceito de arquitetura. Vocês conseguem conceber como uma loja virtual funciona, quais componentes e como esses componentes interagem para que a minha loja virtual funcione? Então, quando nós estudamos análise de sistemas, nosso objetivo é desenvolver exatamente habilidades para poder formar um bom analista, que vai ser a pessoa que vai entender qual o problema a ser resolvido, tá? E também poder modelar o problema para que uma boa solução possa ser construída, tá? Essa boa solução, ela tem que satisfazer alguns critérios, tá? Ela não só deve resolver o problema proposto, mas também ela deve satisfazer as expectativas da pessoa que pediu, né, para você construir lá o software, tá, do seu cliente. Já olhando como desenvolvedor, o seu cliente é a pessoa que vai te pagar para você construir o software, tá? E as expectativas, o sucesso do software é exatamente você satisfazer essas expectativas do cliente, tá? Da pessoa
que está pedindo software. Então, o objetivo, nós estudamos análise de sistemas exatamente para proporcionar uma boa formação para que você possa modelar bem o problema, compreender o problema que você vai resolver, porque software resolve o problema, tá? Ele automatiza a solução de problemas. Projetar um sistema, ou seja, pensar em componentes, tá? Para poder solucionar aquele problema e dar uma resposta, dar uma resposta satisfatória ao cliente, entregar um sistema que seja fácil de utilizar, que seja bacana lá, que o cara fique satisfeito, e se o cliente está satisfeito, estamos todos bem, tá? Então esse aí é o nosso objetivo. Quando nós desenvolvemos um sistema, nós precisamos pensar como desenvolvedor do sistema. Parece meio óbvio, não é? Porém, é um vício comum nós pensarmos no sistema apenas como usuários, tá? Claro, nós vamos, em algum dado momento, vamos testar aquele software. Durante o processo de desenvolvimento, nós vamos testar aquele software, vamos verificar se está tudo ok, tá? Mas, para que nós possamos ter um produto de software adequado, nós precisamos pensar como desenvolvedor, tá? Quando se constrói uma casa, o pedreiro ele não vai pensar apenas que ele vai como ele vai utilizar ali a casa. Ele vai pensar em todas as questões estruturais para que a casa possa ser construída da melhor forma possível. Aqui o nosso objetivo é muito parecido, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o desenvolvimento de software ele trabalha em cima de modelos, tá? Então nós vamos pensar modelos para poder representar aí o nosso problema e consequentemente a solução, tá? Uma coisa interessante é que o próprio sistema, a própria forma que o sistema é concebido, ela deve respeitar o processo de desenvolvimento, tá? A disciplina como nós estudamos análise e projeto de software, né? Análise de sistemas, é uma disciplina que caminha muito junta, muito próxima, digamos assim, da engenharia do software, tá? Enquanto na análise de sistemas nós estamos preocupados com o modelo, a questão de engenharia de software se preocupa mais com o processo de desenvolvimento, a qualidade do processo de desenvolvimento e, consequentemente, a qualidade do produto final, tá? Então, nós temos que ter em mente aí que essas duas áreas caminham juntas, embora aqui nosso objetivo é olhar para o modelo. Vamos dividir aqui a nossa discussão em dois momentos, tá? Análise e projeto. A análise, ela trabalha no espaço do problema. Então, nós vamos modelar o problema. O que significa isso? Entender o que é que o cliente quer, tá? O que é que o patrocinador quer, o que a pessoa que está pedindo o software, o que é que ele quer, tá? E a partir daí, nós vamos criar um modelo para poder investigar qual o problema que nós vamos resolver, tá? Então, nosso objetivo na etapa da análise é determinar o que deve ser feito. Então, é uma atividade de investigação que determina o que deve ser feito. Estamos aqui no espaço do problema. É na etapa de análise que nós realizamos o levantamento de requisitos, o que vem a ser isso. Quem conhece o problema, o domínio do problema é o cliente, é a pessoa que está pedindo a solução de software, tá? Então, nós precisamos conversar com essa pessoa, com essas pessoas, para que nós possamos levantar uma série de características, uma série de condições, uma série de propriedades que o nosso produto, né, que o nosso software, o software que nós vamos desenvolver, que ele precisa ter. Essas características se chamam requisitos. Então nós vamos fazer o levantamento desses requisitos, nós vamos investigar para saber o que é que o software precisa realizar, o que é que deve ser feito de acordo com as necessidades do cliente, tá? Porém, na etapa inicial, na etapa de análise, apesar do nosso objetivo aqui ser levantar os requisitos, também é possível que nós já começamos a pensar um pouco no espaço da solução. Por exemplo, a gente pode pensar na questão da interface com o usuário. A gente já pode começar a pensar em projetar algumas telas para já ir mostrando ali para o usuário. É uma possibilidade aí no processo de desenvolvimento, tá? Eu coloco isso aqui para que a gente não fique pensando que, poxa, eu sou obrigado a entender o problema como um todo para depois começar a propor a solução. É uma forma de se resolver, tá? Que tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Porém, eu posso também intercalar aí
invadindo um pouco o espaço da solução, que foi o exemplo que eu dei aqui de pensar na interface gráfica, tá? O resultado aí dessa etapa de análise e levantamento de requisitos, nós temos aí um modelo do sistema para o cliente, tá? Nós vamos entregar para o cliente uma visão, uma versão inicial do que o sistema fará, de como o nosso sistema será. Não necessariamente como vamos resolver o problema, mas nós vamos mostrar mais ou menos aí uma visão geral de como o sistema será, tá? De quais funcionalidades serão oferecidas, tá? Quais requisitos precisam aí ser cumpridos. Isso é formalizado através de um documento chamado documento de requisitos. É um documento que representa o modelo do sistema para o cliente. Outro documento importante nessa etapa é o modelo, a modelagem de caso de uso, tá? Para quem lembra aí de um ML, nós temos um diagrama ML só para isso. Nós vamos fazer a modelagem de caso de uso, que demonstra aí de forma gráfica também para o cliente como vai ficar lá o software que ele está pedindo, quais são as funcionalidades que são oferecidas pelo software que ele está pedindo. Já no segundo momento, vamos pensar no espaço da solução. Esse segundo momento é a etapa de projeto. Se na análise nós pensávamos o que deve ser feito, aqui o nosso objetivo é pensar como deve ser feito, determinar como deve ser feito. Então, se a análise era uma investigação para entender o que deveria ser feito, aqui já é uma resolução para entender como deve ser feito. Nós já vamos começar a pensar em como o nosso projeto, nosso produto de software, ele vai satisfazer as necessidades do cliente, ou seja, como ele vai funcionar. Aqui a linguagem ela não é tão voltada para o cliente, tá? Aqui nós já pensamos em projetos, já pensamos em componentes, já pensamos em arquitetura, já pensamos em interface, tá? Aqui o nosso público-alvo é a equipe de desenvolvimento, o programador, tá? Então nós vamos entregar aqui um modelo arquitetural para guiar o programador como o sistema vai ser codificado, tá? Quais módulos ou quais classes, dependendo aí de qual paradigma esteja sendo utilizado, precisam ser criados para que o sistema funcione e como esses componentes deverão ser conectados, deverão interagir, quais interfaces vão existir entre eles para que o sistema funcione da forma que nós queremos, da forma que satisfaça aí as necessidades do cliente. Então, o nosso objetivo aqui vai ser criar um modelo do sistema para o desenvolvedor, tá? E fica a dica, o desenvolvedor ele deve seguir esse modelo, porque o modelo é feito para ser seguido, tá? Então, a nossa linguagem aqui, ela já é mais adequada para conversar com a equipe de desenvolvimento. Nós vamos entregar um projeto, um modelo do sistema para o desenvolvedor. Essa figurinha aqui nos ajuda a compreender um pouco mais a relação entre análise e projeto, tá? Se na etapa de análise nosso objetivo é entender o problema, a gente modela o problema, aqui na etapa de projeto nós vamos modelar a solução, nós vamos criar coisas. Note que essa linha que separa análise e projeto é uma linha bem tênue, tá? Que nem sempre ela será seguida aí à risca. Dependendo da situação, pode ser necessário que eu invada um pouco o espaço da solução durante a etapa de análise. Desenvolvimento de software, galera, não é um processo determinístico. Não existe uma única solução que vai aí funcionar para todas as situações. Então, resumidamente, a etapa de análise, nós fazemos a investigação do problema. Nós precisamos compreender o que deve ser feito, conversamos com o cliente e fazemos aí o levantamento de requisitos, construímos um modelo de requisitos que precisa ser apresentado para o cliente. Na etapa de projeto, nós pensamos na construção da solução lógica. Nós pensamos em como o sistema vai se comportar, como o sistema será estruturado e criamos uma arquitetura, tá?
esse modelo arquitetural ele é passado para a equipe de desenvolvimento e aí vai entrar na etapa da construção, que é o processo de desenvolvimento em si, que culmina com a programação, né, com a codificação. Então, nós temos aí as três etapas iniciais do processo de desenvolvimento de software. A etapa de análise precede a etapa de projeto. Isso aí é como funciona o ciclo de vida de desenvolvimento. Esse ciclo de vida, ele não necessariamente ele vai ser uma cascata, tá? Eu posso ter aí um processo cíclico, onde eu posso ter várias rodadas de análise e projeto, tá? Mas sempre vai acontecer da análise preceder aí o projeto. Não tem como nós definirmos como vai ser resolvido se nós não sabemos o que vai ser resolvido. Um outro fato interessante é que a etapa de análise, ela geralmente é um processo mais complexo se comparado à etapa de projeto. Por quê? Durante a etapa de análise, nós temos que pensar que o espaço do problema ele pode ser das mais variadas áreas de atuação. Eu posso desenvolver um sistema médico, eu posso desenvolver um sistema para fazer caracterização de solo, eu posso desenvolver um sistema para uma resposta rápida em uma situação de crise, eu posso desenvolver um sistema para poder calcular, fazer cálculos com pregão eletrônico, eu posso ter aí uma série de áreas de atuação, tá? Então, a etapa de análise, a equipe de análise, ela deve ser formada para que ela possa interagir com clientes de das mais diferentes naturezas, para que o problema, seja esse problema de qualquer área, que ele possa ser compreendido a ponto de ser possível criar um modelo do software, tá? Então, por isso que a etapa de análise ela é um pouco mais complexa, porque ela lida com os clientes e lida com o espaço de solução. Ela pode tratar um espaço de solução completamente diferente de outras soluções de software que aquela equipe já trabalhou. E é isso, galera. Agora lembrar, praticar, análise, espaço do problema, projeto, espaço da solução, análise, um modelo do sistema para o cliente, projeto, um modelo de sistema para o desenvolvedor. Então, é isso. Nosso vídeo de hoje foi sobre esse tema. Então, é isso aí, galera. Cara nos livros e até a próxima. Valeu!